Sejam bem-vindos ao blog Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo. Hoje nós vamos entrevistar o Eduardo Rosenthal, psicanalista. Olá, Eduardo, obrigada aqui pela sua presença. Eu queria começar perguntando para você, já que a psicanálise é a sua área de interesse, de estudo e de prática, qual é a relação entre a psicanálise e a morte? Perfeito. Olha, eu quero dizer primeiro que a psicanálise não é. A psicanálise não é somente aquilo que as pessoas imaginam, ou seja, uma teoria sobre o inconsciente. Mesmo que Freud tenha inovado a psicologia da época dele, a psiquiatria, criando um sujeito que não era igual ao eu. O sujeito é eu mais inconsciente, né? Mesmo assim, a psicanálise não se reduz à teoria desse inconsciente. A psicanálise não se reduz ao tratamento dos sofrimentos que emanam desse inconsciente e que não são acessíveis pelo consciente. Ou seja, as psicologias da consciência não são passíveis de tratar certos sofrimentos. A psicanálise isso é mais importante de dizer para você, uma forma, uma modalidade de conhecimento. Eu não conheço nenhuma teoria atual, nenhuma teoria filosófica atual que não faça uso da psicanálise. Você tem uma história baseada na psicanálise, uma antropologia baseada na psicanálise e uma filosofia que não deixa de levar em conta a psicanálise. Então, eu diria que depois do pensamento 60 na França, não há teoria digna desse nome, uma teoria filosófica, que prescinda da psicanálise. Mas a psicanálise não é nem uma filosofia, isso é que é curioso, e nem as outras práticas ditas sublimantes e sublimatórias, que é a prática da arte, por exemplo, e a prática da ciência. A psicanálise não é isso, a psicanálise é uma ética. Uma ética não no sentido moral, mas uma ética no sentido da relação do sujeito não ao código, porque aí seria uma psicanálise moral adaptativa, mas da relação do sujeito a ele mesmo. Olha, as filosofias, mesmo se considerar as filosofias mais antigas, os pré-socráticos e tudo, elas falavam da morte. E a morte, para essas filosofias, era justamente a força do eu, a força da pessoa, do indivíduo. Sujeito é uma palavra moderna, contemporânea até. E eu diria que para a psicanálise, da mesma maneira, a força da subjetividade está depositada na morte, naquilo que Freud chamou de pulsão de morte. É algo que, quando a subjetividade, ou o sujeito, não vou chamar de subjetividade para não confundir, quando o sujeito se constitui, algo sai de cena e tem que se manter fora da cena. Esse algo que sai de cena é que é da ordem da morte. Se uma pessoa te procura em consultório com medo, com pânico da morte, como é que a psicanálise aborda essa questão? Então, eu diria o seguinte, como a representação que nós fazemos do mundo não é igual à percepção, alguma coisa se perde, nós não percebemos o mundo, nós todos interpretamos o mundo. E o que o psicanalista tradicionalmente faz é interpretar o seu analisante, e através do discurso do seu analisante, né? E aí, através dessa interpretação, o discurso vai mudando, vai se modificando, e o discurso é sempre a expressão dos sentimentos. Portanto, os sentimentos vão mudando, as sensações vão mudando. Vale lembrar que nós estamos vivendo na cultura hoje a invasão, ou a tentativa de invasão da força sobre a subjetividade, sobre o sujeito, muito grande, porque toda a mídia está voltada para isso, para a intensidade, para você ter gozar com a vida, gozar com os objetos. Então, como tudo está mais intenso, a invasão da morte sobre a subjetividade está mais iminente. Então, o psicanalista não pode mais, hoje em dia, exatamente que a patologia contemporânea por excelência é essa compulsão, essa adição, ele não pode interpretar somente, ele precisa ter sensibilidade. Com a força, o único jeito de você integrar essa força, o único jeito de você, no encontro que você estabelece com o teu analisante, você preparar melhor o sujeito para receber a morte, é com a tua sensibilidade. A morte, essa força do inconsciente, que é a própria morte, ela não é passível de ser representada, não é passível de ser dita, o analisante não consegue dizer isso, e nem o analista consegue escutar, mas ambos conseguem sentir juntos. E é isso que é preciso, sempre foi preciso, desde a clínica do Freud até hoje, mas hoje com mais forte razão do que sempre, é preciso sentir junto com o seu analisante. Sentir aquilo que não pode ser dito,
ter uma sensibilidade, uma afinação com a atmosfera que se produz quando vocês se encontram, quando nós nos encontramos, quando o analista encontra o analisante. Classicamente se via o psicanalista como frio, como neutro, vai completamente contra. Eu acho que absolutamente o psicanalista não pode ser frio e não pode ser neutro. Aliás, neutralidade e psicanálise e análise clínica, no meu entender, se opõem. É preciso que o analista seja ele mesmo também, porque só desta maneira, ele sendo ele mesmo, claro que é um jeito específico, há um jeito psicanalítico de ser ele mesmo na clínica, né? É colocar esse ser ele mesmo a serviço daquele encontro. Mas só o analista sendo ele mesmo, ele capacitaria neste encontro o analisante para que ele também fosse ele mesmo e que não ficasse aquém do que ele pode, que ele conseguisse ir até o limite da sua potência. Eu acho que isso é uma boa psicanálise. O resultado de uma psicanálise boa é aquela que consegue, pelo encontro transferencial ou analítico, levar o analisante até o limite daquilo que ele pode, não deixá-lo aquém do que ele pode. Que o que faz sofrer é você ficar aquém do que você pode. E você só pode ter prazer e alegria quando você encosta bastante bem naquilo que você pode. Quando você se torna cada vez mais você mesmo. A gente estava conversando mais cedo e você mencionou o Epicuro e o preconceito da morte. Eu achei muito interessante. Fala um pouco sobre isso. A filosofia, ela sempre se preocupou, não somente a filosofia, a arte também, a ciência também, que, como eu disse a você, são as três práticas sublimatórias, as práticas mais excelentes, onde aparece a excelência do homem, seriam essas três práticas, mas tanto a arte quanto a ciência quanto a filosofia se preocuparam e se preocupam e se preocuparão sempre com a morte. Isso não há dúvida nenhuma. Epicuro é um sujeito curioso. Epicuro também é um filósofo anterior a Platão, e ele tinha pedra na vesícula. Você sabe que Epicuro, ele ensinava os seus discípulos nos jardins, chama-se os Jardins de Epicuro, ficou conhecido, assim como Platão fundou a academia, Aristóteles o Liceu, Epicuro ensinava os seus alunos, discípulos, nos jardins da casa dele. E ele sentia dores terríveis, porque não havia nada que há hoje, Buscopan, nada disso que nós temos hoje para dor, né? Então ele, com dores muito grandes, ele jamais reclamava dessas dores. Por quê? Porque ele achava que havia coisa mais importante a ser feita. Coisa mais importante a ser feita era afirmar aquilo que ele era ser o que ele era. Então, ele era alguém que jamais reclamava, porque para ele estava sempre perfeito. Agora, estar perfeito não significa resignação. Estar perfeito significa desafio, como você mesma disse, Camila. Significa estar sempre se desafiando para merecer aquilo que você é. E Epicuro, como você lembrou muito bem, o inimigo de Epicuro era o medo da morte, não a morte. Era o preconceito contra a morte. Epicuro é um pensador, não vou dizer filósofo, mas era um pensador que se colocava justamente contra o preconceito. E ele achava que o rei dos preconceitos era o preconceito do medo da morte. Era preciso viver sem medo da morte. Ele dizia, porque onde a morte está, eu não está. E eu não cometi nenhum ato falho aqui, mas é eu não está mesmo, não é eu não estou. Mas onde a morte está, o eu do sujeito não está, porque quando a morte advier, o eu já não estará mais. Então não é preciso se preocupar com a morte, é preciso se preocupar com a vida. E relacionar-se com a morte é o melhor jeito de preocupar-se ou de ocupar-se com a vida. E como é que você lida com essa questão do envelhecimento e da morte? Olha, eu vou dizer para você, não é fácil. Realmente não é fácil. Eu acho que quem diz que é fácil ou é hipócrita ou não tem muita consciência do que se passa. Agora, eu acho que dá para lidar legal, dá para lidar bem com isso. Eu acho que é assim, eu acho que é você sendo o que você é, não buscando nenhuma origem atrás de você. Ah, como eu era quando eu tinha 40 anos. Ferrou! Como eu era quando tinha 40 anos é a melodia da introdução do sofrimento na vida. Agora, como eu sou os 60, posso ser melhor do que eu sou e continuar sendo o que eu sou? Bacana! Eu acho que esse é o jeito de você envelhecer bem. Farei o mesmo, tentarei, é difícil, mas tentarei fazer o mesmo, agora eu estou nos meus 60, estou com 62, mas tentarei fazer o mesmo nos meus 80. Então eu acho que é isso, vamos dizer, o artifício,
é você, que não é um artifício, vamos dizer, ilusório, é você saber onde você está, eu sei que eu tenho a idade que eu tenho, e procurar viver sem comparar. É muito difícil, mas eu acho que vale a pena tentar. Tem alguma frase do Freud assim que você vê como inspiradora para encarar a vida? Uma frase, o Freud era um frasista emérito, mas eu vou usar uma frase, vou adaptar, não posso reproduzir exatamente, mas Freud tem um trabalho em 1914 chamado Luto e Melancolia. Nesse trabalho ele fala sobre o luto como alguma coisa que seria uma abertura para a vida, para o prazer e para a alegria. Ele diz o seguinte, é preciso a gente perder o que a gente efetivamente perdeu, perder psiquicamente o que nós perdemos fisicamente. E essa perda, essa consciência do que se perdeu, nos abre as possibilidades para viver o novo, para ganhar. É preciso perder e ter consciência de que se perdeu, é o trabalho de luto, para então a gente poder ganhar vivendo com alegria e vivendo com prazer. É isso.